Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Muito legal. Para quem tem vindo aqui pelo menos há 2 quintas-feiras, nós estamos nessa, vamos dizer assim, nessa série que eu diria que é uma pré-estreia ou uma preliminar. Antigamente, quando a gente ia ao Maracanã, não sei se existe mais, mas quando eu era garoto, Bangu e Bom Sucesso na preliminar de Flamengo e Vasco. Alguém lembra disso ou não? Ninguém lembra disso não? Não tem nenhum velhinho aqui na igreja não, rapaz? Não, na minha época era assim, preliminar, que o pessoal nem olha, bate papo, sai gol, ninguém grita, preliminar, né? Mas eu quero te dizer que, na verdade, eu estou fazendo uma repaginada nessa série, acrescentando algumas coisas que vão te ajudar muito. E por incrível que pareça, esse é um assunto que ainda tem muitas perguntas, as pessoas perguntam, elas já ficam interessadas, até mesmo os cristãos têm pouco entendimento a respeito dessa situação. Uma vez que a pessoa morre, para onde é que ela vai, pastor? Ela vai para um lugar aí de descanso, ela fica num sono profundo, ela vai para uma geladeira, ela vai para onde? Como é que é esse negócio? E eu estou usando então Lucas capítulo 16, abra lá a sua Bíblia para usar esse texto como referência de coisas simples e conclusões que nós estamos tirando. Eu comecei aqui na primeira conclusão, nós vamos seguir adiante hoje e vai continuar te abençoando. Mas eu quero ler essa passagem a partir do verso 19, mais uma vez. E quanto mais nós lemos, nós vemos detalhes que são ricos para nos ensinar aquilo que Jesus está escrevendo. Eu disse aqui para os irmãos, isso aqui não é uma parábola, não é um contexto de Jesus trazer uma ilustração de um princípio bíblico. Ele está contando um fato verdadeiro, porque ele dá nome próprio a uma dessas pessoas que falece. Então veja, no verso 16, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E veja, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E eu expliquei que o seio de Abraão é um lugar de descanso, um lugar de conforto, porque era uma expressão usada naquela época. Muito legal. Veja aí, morreu também o rico e foi sepultado. Falando agora do rico, aonde ele está? No inferno, no Hades, estando em tormentos, e essa palavra ela é mais do que isso, ela também tem uma implicação de a pessoa ser torturada. Tortura, ok? Tormentos em tortura. Ele levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, no descanso. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Chama que é fogo mesmo, fogo, fire. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado e você está em tormento, em tortura. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que vocês não podem passar daí para cá, nem de nós para lá. Então, replicou no verso 27, Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés, os profetas, e eles precisam fazer o que, igreja? Quem tem ouvidos, ouça, né? Que coisa, temos que ouvir essa mensagem. Verso 30, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Olha a resposta de Abraão para ele. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que passagem, gente. Então, a gente vem conversando sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, se a nossa esperança, ela se limita apenas a esse contexto da vida que nós estamos vivendo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque nós vivemos num contexto da eternidade. Foi o mundo do Espírito que nos criou. Então, nós temos que compreender isso. O mundo do Espírito, ele governa, ele controla o nosso mundo, esse mundo físico. Nós somos limitados, estamos limitados a esse corpo, mas nós fomos criados do mundo do Espírito, e para lá nós vamos retornar. Então, não tenha dúvida que a nossa crença é uma crença voltada para a eternidade. Eu insisti em falar isso no último encontro, para que a gente não fique apegado às coisas desse mundo. É isso que Paulo está falando. Deus tem o melhor para nos dar em todas as áreas. Você crê nisso? Mas que isso não seja a nossa vida, queridos. Porque é muito mais do que isso.
Nós estamos num grande treinamento de Deus aqui sobre a face da terra para a gente partir para um plano que Deus tem para frente. Então Paulo deu uma declaração dessa, maravilhosa. E eu tinha falado então, veja que a história do homem é uma história eterna. Deus não criou para nós terminarmos no dia que nós morremos fisicamente. O nosso Deus é um Deus eterno. Ele cria as coisas para existir e continua existindo. E aí, nós falamos de algumas conclusões, pelo menos eu comecei para nós tirarmos aí sobre essa passagem, lendo exatamente isso. A primeira delas é essa que eu coloquei aí para vocês, de que se o homem, quando ele morre, ele não deixa de existir. Isso é um assunto importante. O cristão tem que ter esse entendimento. Você não deixa de existir. Talvez dê tempo de nós chegarmos aqui a uma outra parte aí para nós falarmos sobre uma consciência. Mas nós não deixamos de existir quando a sua vida física cessa. Terminou o nosso momento sobre a face da terra, mas a nossa vida não terminou. Lembra que eu disse isso? Deus criou o homem para que ele viva pela eternidade. Graças a Deus, hein? Pastor, nós vamos ficar cansados de fazer coisa. Claro que não. Sempre vai ter uma coisa maravilhosa. Tem uma proposta de Deus. Não me pergunte, mas é assim que funciona. Aqui é só um começo de preparação. Eu falei para você que Deus nunca, na verdade, idealizou para que o homem ele morresse fisicamente. A morte física foi uma consequência da morte espiritual. Eu li com vocês aqui, você dá uma assistida no nosso encontro da última quinta-feira, de Gênesis capítulo 2. É óbvio que aquilo desencadeou situações. E aí Deus teve que começar a limitar, chegando em Gênesis 6, falou, não, 120 está bom, porque não dá. E veja, 120, hein? Aquela turma, uma vez que perdeu a natureza de Deus, vivia 900, 800, 700 anos. Eu falei para você, 100 anos era garoto, estava tirando fralda, né? Mas para você ter uma ideia, como Deus criou as coisas para existirem. Então, eu tinha dito uma outra coisa, que a partir da morte espiritual, que é a ausência da natureza de Deus do ser humano, no momento que ele comeu daquele fruto, Deus disse, você vai morrer. Ele não estava dando uma declaração de morte física, a morte física aconteceria depois, mas ele estava falando, você vai perder o meu DNA, a minha essência, a minha vida, quem eu sou, saiu do homem. Eu disse aqui na última quinta-feira, a maior aberração que existe é o homem sem Deus. Ele não foi criado para viver sem Deus, sem a sua natureza, a natureza de Deus. Então, a partir da morte espiritual, o homem também passou a morrer fisicamente. E veja, levando também em consequência a morte eterna. E nós vamos entender esse prazo, tá legal. Nós vamos entender esse prazo do tempo que nós estamos vivendo aqui sobre a face da terra, que é crucial para que nós possamos fazer uma escolha. Graças a Deus você escolheu certo, hein? Fala para o teu irmão, você escolheu certo. Então, eu comecei falando que a Bíblia declara sobre 3 tipos de morte. A primeira delas é essa, que nós vimos em Gênesis capítulo 2, a ausência. Morte espiritual nada mais é do que isso aí, a retirada ou a ausência da natureza de Deus da vida do homem. Isso já começou com Adão. E aí nós lemos em Romanos, no capítulo 5, eu tenho que voltar a ler com você, para que você tenha esse entendimento, e para aqueles que não tiveram aqui, de que nós recebemos isso como herança. Então todo ser humano que nasce sobre a face da terra, ele já chega sem o DNA de Deus, sem o carimbo dele. Então ele vai viver sobre a face da terra para escolher exatamente um sacrifício feito na cruz do Calvário, para que de novo a vida de Deus possa vir a nós. Diga aleluia. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. João 1, verso 12. Então, veja, Romanos 5, no verso número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, a natureza pecadora, no mundo, e pelo pecado a morte, é exatamente essa morte, a ausência da natureza de Deus, do homem. Veja o que aconteceu. Assim também a morte, grifa essa parte que é importante, ela passou como herança a todo homem, porque todos, não me pergunte, o problema foi de Adão e nós estamos com ele aí, até o dia de hoje. Eu li vários versos falando sobre isso, e eu expliquei uma coisa para vocês, que esse contexto aí de você estar lendo morte, nada mais é do que um contexto de uma morte que tem uma implicação de uma separação, de um julgamento. Por causa do pecado de Adão, a morte espiritual passou a ser herança de toda a humanidade. Ok? Isso aí eu falei quinta-feira passada, alguém lembra?
Eu creio que daqui a gente vai continuar. Morte é separação. Nesse contexto, você pega no original do significado, está falando sobre isso. Mas que tem isso, ó, uma implicação de uma condenação. Não tem jeito. Não é apenas uma morte. Eu estou agora ausente de Deus. Não, cara, tem uma implicação nisso, tem uma condenação. Que não tem como deixar de ser. Porque Deus estabeleceu assim. Mas é por isso que Ele nos amou de tal maneira que Ele mandou o Filho dEle para pagar essa pena no nosso lugar. Elinho, você está condenado, mas eu vou no teu lugar. Gente, quando todo dia nós nos levantamos nessa consciência, não tem como nós não sermos gratos. Não tem como. Entende? E essa é uma lembrança para a eternidade, hein? Ao participar da Santa Ceia, não é um momento religioso, não é um momento bonito, não é um momento para a gente ficar ali assim, é um momento para nós agradecermos e estarmos alegres, porque Jesus pediu que nós lembrássemos do poder da ressurreição, de que o corpo dele, o sangue foi vertido por mim e por você, de que hoje esse simbolismo é assim, Elinho, você é livre porque eu paguei o preço por você. Não tem como. Então, participar da Santa Ceia não é sepultamento. Participar da Santa Ceia é alegria, é festa. Alguém foi no meu lugar, ele foi lá, venceu a morte e me trouxe a vida. Aleluia! Meus olhinhos podem fechar, o meu corpo tombar, mas eu vou para a casa do meu Pai. Aleluia! Você também. E muitas vezes nós temos que fazer com que a lembrança nossa disso seja muito real. Nós somos tão apegados a esse mundo que nós somos apegados às pessoas e tal. E muitas vezes que a pessoa fica desesperada. Perdi fulano de tal. Rapaz, ele está numa situação que ele não vai querer voltar. Não ora para ressuscitar não, que ele não quer. Já foi, já chegou na casa do nosso Pai. E para lá nós vamos encontrar todo mundo. Então nós temos que ter uma noção muito legal sobre isso. Veja, obviamente, a morte física é a morte do corpo nesse mundo, do qual eu estou nele, como uma habitação, como uma casa. Esse corpo natural, ele tem os seus dias contados. É óbvio que também, conscientemente, nós podemos trabalhar ele de maneira que ele dure também, né? É a conservação da criança, né? Então também isso é importante, mas ele tem os seus dias contados, né? Nós caminhamos, todos caminhamos para isso que eu vou mostrar uma tela no final, passar por essa porta. Eu tenho que passar por esse portal, por essa porta, eu e você, chamada morte física. Simplesmente o meu corpo vai ficar e nós vamos continuar a viagem. Aleluia! Glória a Deus. E qual seria a outra morte então, pastor? É essa morte que é a morte eterna. E esse é um detalhe importante, porque a condição eterna do homem, ouça bem, afastado da natureza de Deus, sem a vida de Deus, após a morte física. E eu quero declarar que esse estado não tem como mudar, com base na palavra. Daí a importância de hoje, nos dias de hoje, nós temos isso, né? Sabe que muitas vezes, quando nós não entregamos a nossa vida a Jesus, a gente não tem uma imagem completa de tudo aquilo que aconteceu, ou qual é a nossa realidade, porque todo ser humano sem Deus, ele vive na escuridão das trevas, sem enxergar, que é um morto espiritualmente. Que um dia, quando ele chegar ao momento da porta física, do corpo físico terminar, ele vai dar entrada numa morte eterna, separada. Veja, quanto mais nós crescemos nesse entendimento, mais eu e você ficamos conscientes da missão nossa sobre a face da terra. A missão minha sobre a face da terra não é ficar cuidando das minhas coisas. Em si cuidamos, mas com um propósito, nós estamos aqui para ser uma bênção para outros. Uma palavra tua para alguém pode mudar a vida dele para sempre. Por isso nós não abrimos mão dos nossos programas de televisão, do nosso programa de rádio, daquilo que Deus colocou e falou no nosso coração para nós fazermos. Porque nós seremos cobrados, queridos. Nós temos que aproveitar toda a oportunidade e lançar essa palavra libertadora e mostrar às pessoas que Jesus pagou um preço por elas, para que elas possam decidir. É a coisa mais importante sobre a face da terra, é a vida do ser humano. Isso a igreja então entende qual é o propósito de Deus, ver as pessoas receberem, se transformando em novas criaturas, depois se tornando cheias do Espírito Santo, crescendo na maturidade de verdades, sendo frutífero para expandir isso aí. Nós estamos no caminho certo. Isso aqui não é um clube
Nós não viemos para cá para a gente se reunir, não estamos fechados em 4 paredes, graças a Deus, não recebendo ninguém. Nós estamos aí para mandar essa palavra, aleluia. Essa é a nossa alegria, gente. Você vê o número de e-mails que a gente recebe aí, são maravilhosos. E Deus tem dado a oportunidade. Ainda nesse país, onde nós temos liberdade de entrar na televisão e fazer programas, em países bem perto do nosso, já não existe essa. O quê? Pagar um programa para você fazer e falar, não, não pode não. Ah, nós vamos abrir uma igreja. Não é assim, não. Veja onde você está morando. Você não está perto do Estado Islâmico, hein? Viu o último vídeo? 21 na praia. Os anjos já estavam ali, já com a carruagem, já. São os mártires. São aqueles números de Apocalipse que Deus está esperando completar. Porque essa série que eu estou fazendo é o início, nós vamos começar a falar sobre os fins dos tempos, às quintas-feiras aqui na igreja, queridos. Nós temos que entender o que está acontecendo. Eu falei aqui recentemente para vocês, a estatística é que 11 cristãos morrem a cada hora por perseguição. Então, Senhor, obrigado porque eu moro no Brasil, está bem longe. Mas esse pode ser um motivo de gratidão nosso, ainda temos oportunidade, mas queridos, nós não podemos cruzar os nossos braços. Nós não estamos fazendo império para nós temos que mandar essa palavra, expandir isso, dando oportunidades, porque nós temos ainda. Pastor, não fala assim não. Os dias são de trevas, é final dos tempos, mas nós vamos mandar ver. Amém, queridos? Então é isso aí que acontece. Veja, em Apocalipse capítulo 20, falando no final sobre um julgamento que acontecerá e todos passarão por eles, nós não passaremos para a condenação eterna, mas todos passarão para sermos julgados de tudo aquilo que nós fizemos sobre a face da terra. Veja, Apocalipse capítulo 20, acompanha comigo, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, olha aí, os grandes e os pequenos, 1,80 m, 1,50 m, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Veja agora, a morte e o além, está falando sobre o inferno. Veja, entregaram os mortos que nele havia também, e foram julgados um por um, segundo as suas. Beleza? Olha só o verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, que não aconteceu ainda, porque primeiro temos que passar todo ser humano por um grande julgamento. Mas isso aí acontecerá. Mas veja, essa morte eterna é terrível. A pessoa teve a oportunidade de mudar a sua condição espiritual, de receber, e eu disse algo na última quinta, queridos, as pessoas hoje, escuta o que eu vou te falar, elas não estão indo para o inferno porque elas estão cometendo pecados e erros e fazendo atrocidades. Ouça isso que eu quero te falar, hein? Elas estão indo para o inferno porque não receberam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que no momento em que a gente recebe o sacrifício é cancelado todo o nosso pecado. A natureza pecadora que já estava marcada com um carimbo de condenação para o inferno é retirada. Óbvio que o que eu faço sobre a face da terra e você também, nós vamos pagar por aquilo que a gente faz. São consequências. Mas em relação a uma eternidade, nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. E Deus ama o ser humano para que nós continuemos firmes nesse nosso propósito. Veja que legal, em Gênesis capítulo 1, estamos falando sobre a morte eterna. Nós vimos lá no verso número 26, ensinamos isso na escola, que Deus criou o homem na condição de um ser semelhante. Eu havia comentado isso, a semelhança, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Na verdade, para te mostrar de maneira mais clara e simples, uma cópia.
uma réplica na mesma espécie. Nós fomos criados da mesma espécie. Em João capítulo 4 diz que Deus, Ele é espírito. Nós fomos criados dessa mesma classe. Eu dei um exemplo aqui dizendo, o cachorro, quando nasce um gato dele. Não, nasce um outro cachorro, é da mesma classe. Nós somos da classe de Deus, um ser espiritual criado à sua imagem e semelhança, e tem mais implicação, porque tem toda uma moral, uma característica da condição dessa personalidade na nossa vida. Então, de fato, quando Jesus ele vem a esse mundo, ele paga um preço por mim e por você, ele traz de volta o grande sonho de Deus, a marca de que eu e você agora, nós somos filhos dele, da mesma classe. De um ser humano não nasce cachorro, não nasce gato. É óbvio que eu não sou Deus, mas eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. Pessoas diferentes, com a personalidade diferente. Isso aqui é lindo. E Ele criou eu e você, Ele criou a cada um de nós para ter essa comunhão, porque Ele queria. Nessa condição, vou criar um ser que é a obra-prima dEle, na mesma classe, um ser espiritual, assim como eu e você. Quem está pegando? Então veja, imagem e semelhança, eu até coloquei aí para que você, vou passar rápido porque eu já tinha falado sobre isso. Uma cópia, uma duplicata em espécie da mesma natureza. Um pouquinho mais à frente em Gênesis 2:7, quando ele formou o homem do pó da terra, veja aí o que está escrito. Ele soprou na narina dele fôlego de vida. Fôlego de vida, Gênesis 2, verso 7. E o homem passou a ser... Na minha versão está alma vivente, em outras versões, criaturas viventes. E segundo o entendimento dos anciãos aqui, no contexto hebraico que estudavam isso, diz que Deus criou um outro ser falante, ó, assim como ele. Muito legal, né? Fôlego de Deus, chama isso aí, ó, esse nome bonito para botar num cachorro. É chamar. Nem chamei. Está lá no original, sopro, espírito, o próprio Espírito de Deus. Então o homem passou a ser esse ser. É demais isso, gente. Estava embutido nele, a pessoa de Deus, o DNA. E agora, na nossa condição de novas criaturas, saibam disso, se tirar o teu sangue, tem o DNA do teu Pai do céu. Por isso que nós temos que reivindicar o DNA do nosso Pai, a nossa herança. Veja o contexto de saúde, nós temos saúde porque nós temos a vida de Deus em nós. E Ele pagou um preço na cruz do Calvário para levar as nossas enfermidades. Está escrito, está valendo. Então vamos assumir, nós somos corpo de Cristo não é quebrado, não é doente. Veja como é que nós temos que levantar e pegar toda essa obra que Deus fez. Então o homem, vai escrevendo aí, o homem sendo um ser espiritual eterno, ele jamais cessará de existir. Jamais. Diga, jamais. Então, qualquer pensamento de que a vida termina quando eu morro, e muitas pessoas têm esse entendimento, que então, enfim, vão descansar, ou vão deixar de existir, ou sei lá, vão ser vaporizados. Qualquer pensamento desse é contrário à verdade. Às vezes nós vamos conversar. Eu faço natação, então, às vezes a moça que dá aula de natação, ela gosta de conversar sobre vida após a morte. Ela sabe que eu sou pastor. Ela sempre vem com, olha, tem um vídeo aí de um cara e tal, e ele disse umas coisas interessantes que viu, quando passou para o outro lado, quando olhou para Deus, viu que era uma mulher. Beleza, eu só estou... Ok, tal. Então, assim, a dificuldade de conversar com a pessoa é porque a minha conversa com ela com base num livro chamado A Palavra de Deus. Agora, se a pessoa ela não recebe isso como palavra de Deus, como é que nós vamos conversar? Ela vai achar que é mais uma ideia minha, um pensamento. Não, longe de ser a minha ideia e o meu pensamento, eu também não conhecia Jesus, eu tinha muitas ideias. Mas a partir do momento que eu fui confrontado com a verdade, eu deixei as minhas ideias e, por fé, creio que é exatamente assim que Deus fez. Então, aí você tem que... Eu sempre peço a Deus uma sabedoria de poder levar as palavras de tal maneira para deixar uma interrogação e tal, porque se eu for levar para a palavra, aí a pessoa vai fechar. Né? Porque a Bíblia, quem disse que a Bíblia é a verdade? E agora? Não adianta, a gente não convence as pessoas. É obra de Deus, né?
Mas eu lembro que eu dei um livro para ela que ela pudesse ler algumas coisas. Mas é assim que vai. Mas ela adora conversar sobre isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, vai lá comigo. Vai entendendo isso aí, hein? O apóstolo Paulo faz a declaração a respeito de quem nós somos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele declarou lá: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Veja ali o teu espírito, alma e corpo. Esse é um assunto de escola bíblica, você se inscreveu, vai aprender. Nós somos ser espiritual, somos um ser espiritual, criado na mesma classe de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23, acharam? Ok, então, nós somos criados na mesma classe, um ser espiritual, e possui uma alma, uma psique, a palavra no grego aqui é psique, então eu tenho uma mentalidade. O ser espiritual ele pensa, é um ser pensante. E é óbvio que engloba todas as suas emoções, porque é através do pensamento que as emoções surgem, os sentimentos. É impressionante, mas é assim. Todo desencadear de emoções e sentimentos vem de um pensamento, vem de algo que desencadeia tudo. Então, o carro-chefe da nossa alma é a nossa mente, a nossa mentalidade. Por isso a importância de nós sermos transformados, metamorfos, pela renovação da nossa mentalidade com a verdade. A verdade vai começar a fazer parte de quem você é, e você começará a pensar como Deus pensa. Pastor, e é possível? Claro. O desejo de Deus é que esse livro, que é Ele, o seu pensamento, faça parte de você, uma vez que esse DNA já está em você. Mas é nossa responsabilidade fazer essa renovação contínua da nossa mente. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós somos transformados. Esse é um assunto que nós vamos continuar também falando aqui domingo de manhã. Então veja, aqui está escrito exatamente isso. O corpo é apenas, gente, essa habitação para a vida nesse mundo. Agora, deixa eu te falar isso. Não significa que, sendo eu e você um ser espiritual, nós não tenhamos uma forma de barril. Não esquece. Só quero que você guarde isso. Eu sou um ser espiritual. Não significa que, sendo um ser espiritual, não tem uma forma. Quem está pegando? Olha só que interessante isso que eu vou te trazer aqui. Veja, eu trouxe aqui uma luva para você entender isso. Luva de motociclista. Eu vou fazer a pergunta para você: o que dá à luva a forma de luva? Do nada, alguém chegou e começou a desenhar algo e falou: acho que eu vou fazer isso aqui, sabe? E tal, e faz. É interessante, tudo que é feito para um propósito, né? Mas o que dá à luva? Ridícula pergunta que eu vou fazer. Eu já estou fazendo, né? Mas isso aqui traz respostas. Quer ver? O que dá à luva a forma de luva? A mão. O nobre da academia. E também aí você mete a mão. Aí você entende por que ela foi feita. Ela tem todo esse propósito. Olha que maravilha. Então, funciona. Ela foi para a fábrica porque ela tem exatamente isso. O propósito de ser feito para que a mão pudesse entrar. E ela tem a forma da mão. Agora a pergunta que eu vou fazer é simples, mas olha que legal, eu quero que você pegue isso, ó. Veja, o que dá ao homem a forma de homem? Isso que você olha para o teu lado, esse ser humano maravilhoso que tem do seu lado aí, olha para ele. O que dá a essa pessoa a forma de homem? Ó, o que dá essa forma de homem? A resposta é simples, ó, o espírito humano. Pastor, então o senhor está querendo dizer que assim como a luva está ali, a mão saiu fora. Beleza, mas olha, engraçado, tem 5 dedos aqui também, é o mesmo formato, é. Quer dizer que então no momento em que o meu corpo ele tomba ali, eu saio, porque eu sou um ser espiritual, eu não sou uma nuvem agora, um vapor. Saiu o vapor do cara. Porque quando a gente pensa espírito, né, cara, o pessoal assiste esses filmes aí de terror, é uma alma penada, aí vê passou aquele... É assim não, cara. Não é assim mesmo. Quer dizer que o que me dá a forma é esse corpício,
Mas quando eu saio, eu vejo que eu aqui, ele lá. Exatamente. Eu não estou falando isso para você porque eu acho, não. Está aqui na passagem. E nós vamos ver isso. Então, o que dá a luva a forma de luva? A mão. E no momento, então, que a mão ela deixa de estar na luva, está lá o corpo estendido. Está lá o corpo estendido. O ser espiritual, que sou eu e você, nós saímos. Não significa que nós não tenhamos uma forma. Nós temos a exata forma naquele corpo que está ali. Porque está escrito isso na passagem. Veja que interessante. Está pegando? Bom. Então, Lucas capítulo 16, voltando lá, eu te mostro isso agora. Veja o verso número 23. Em Lucas 16. No verso número 23, do outro lado, os dois haviam morrido, provavelmente, óbvio, sepultados, está lá o corpo, então foi sepultado. Mas do outro lado, o rico, por exemplo, no inferno, lê comigo, estando em tormentos, ele o quê? Ele levantou o quê? Os olhos. Quer dizer que então ele tinha olhos, ouvidos e orelha. Joãozinho, 3 palavras com Z. Olhos, ouvidos e orelha. Isso é do meu tempo, de 5 anos de idade. Eu ouvia tipo isso aí. Eu lembro também daquele 2 cachorros, um chamado Repete, outro Grapete. Alguém lembra disso aí? Um Grapete morreu. Elinho, quem ficou? Repete. Você não entendeu ainda, eram 2 cachorros. E assim ia, meu pai ficava 3 horas comigo até... Mas é só um detalhe. Até hoje eu ainda faço essa brincadeira com Levi, com outros aí, rapaz. Ah, meu Deus. Mas olha, então veja, ele viu, ele levantou os olhos, diga, levantou os olhos. E viu ao longe a Abraão e Lázaro. Levantou os olhos, ele viu. Veja que legal, verso 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água, o quê? O quê? A ponta do dedo. Mas pastor, os caras já tinham morrido e passou para o outro lado. Está falando ainda de dedo? Aquilo que eu estou falando para você. O que dá a forma de luva? A mão. O que dá a forma desse corpício? O espírito humano. Então, que ele molhe na ponta do dedo, veja o que está escrito aí, e me refresque o quê, gente? Até dentro do cara tem o quê? Língua. O cabra tem língua. Porque eu estou atormentado nessa chama. Veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo dá uma declaração em 2 Coríntios. Quem está compreendendo isso que nós estamos conversando? A própria palavra de Deus nos esclarece tudo. Ok? Poxa, eu pensei que ia ser diferente, porque eu não gosto muito do meu corpo. Cara, quando você sair, você está bonito, pode estar certo. Você não vai sair velho, você não vai sair com ruga, você não vai sair com... E a mulherada já... Tá. Seus cabelos vão estar completos, diga aleluia. Gente, uau! 2 Coríntios. Maravilha, né, gente? O que está para frente ainda é melhor, gente. 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele é arrebatado. Agora, olha a declaração que ele dá. Ele diz assim no verso 1, acompanha comigo. 2 Coríntios 12, verso 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e as revelações do Senhor. Eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Olha como está escrito agora. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Por quê? Porque para ele não tinha a menor diferença. Ué? E agora? Porque ele se via como ele via ali. Ou no corpo ou fora do corpo é a mesma coisa. Show de bola. E
sei que esse tal homem, de novo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras. Ouvi palavras, as quais não é lícito ao homem referir. Eu só estou te provando, porque a própria palavra mostra tudo isso. Agora veja, também semelhantemente, sendo Deus Espírito, é muito interessante isso. Sendo Ele um ser espiritual, porque nós vimos em João capítulo 4, que Ele é um ser espiritual, não significa que Deus também não tem uma forma. Uma das passagens que mais falou o meu coração foi exatamente essa, que eu quero que você vá em Êxodo capítulo 33. Como é importante nós irmos à palavra, queridos. E você ter todo o entendimento daquilo que está escrito. Nesse determinado momento, Moisés já estava super apaixonado por Deus, óbvio, nessa caminhada. Ele falou: Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Então, ele estava assim nesse desespero de quer te ver. Agora, olha que legal, no verso número 18, ele diz assim, Êxodo 33, abriram? Verso 18. Então ele disse: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Aí respondeu Deus: olha, cara, farei passar toda a minha bondade, aleluia, diante de você, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Verso número 20, e acrescentou: você não poderá ver, grifa na tua Bíblia, face. Essa é uma referência, é uma palavra que nós damos uma referência ao rosto de uma pessoa. Geralmente é uma palavra usada para um ser humano, a face da pessoa. A gente até pode usar para um animal ou qualquer coisa, mas é algo muito do ser humano. Face. Você não pode ver a minha face, cara. Veja o que está escrito aí: porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, eis aqui um lugar junto a mim e estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a minha garra, a minha pata, não, com a minha mão. Com a minha mão eu te cobrirei até que você tenha passado. Depois, em tirando a minha mão, sabe, cara, você vai me ver pelas... Porque a face não vai dar para você ver, não. Não, você não fica animado? E quando você partir daqui, você vai ver o teu pai assim como você é, nessa aparência. Vai que você chega lá em cima, é um monstro, né? Um abominável monstro das neves. Não é o Faria das Neves, o apóstolo Paulinho, mas... Né? Agora estou andando muito com o Teixeira, está feia a coisa. O rei do trocadilho, o pastor Teixeira. Já podia estar milionário com livros de best-seller vendendo no mundo inteiro, porque o cabra é bom para fazer. O pastor Cristiano está contaminado já. De vez em quando me saem uns lances assim. Não é maravilhoso? Olha que coisa legal. Essa é só uma declaração, vou te dar mais uma para você ficar animado. João, quando teve a revelação do Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, olha de que maneira ele vê alguém assentado num trono. No capítulo número 4, no verso 2, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e um troço assentado lá. Quando ele está falando de alguém, ele está dando o quê? Ele está dando exatamente a imagem de um ser que ele conhece, tem referência, que é uma expressão para um ser humano. Ou aparência desse ser espiritual do qual eu e você, nós somos. Então ele disse, alguém sentado, hein? Graças a Deus, hein? Deus senta, hein? Nós também. Veja o capítulo 5, verso 1. Então eu vi na mão... Então, se ele referiu à mão direita, é porque tem uma esquerda. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Maravilha, hein? Você não terá surpresas dentro desse contexto. Então, por que nós estamos falando sobre isso?
Porque esse é o contexto do ser espiritual, assim como você é, quando você deixar esse corpo físico, a sua aparência é a mesma. Demais, né? E não significa que nós não tenhamos forma. Está pegando isso? Isso é importante ensinar. Vamos a uma segunda conclusão rapidamente, e daqui a gente vai continuar nas próximas quintas. Então, vimos a primeira conclusão de que quando a vida física cessa, o homem não termina de existir. Porque está escrito lá, nós vemos. Agora, essa é uma outra segunda conclusão muito legal. Isso aí é uma imagem, vou voltar aqui rapidinho. Ih, rapaz, fui para frente. É só essa imagem para você entender. Vamos supor que você está lá deitado, teu coração pare de bater. Já aproveita, já deita assim, para não dar trabalho para o cara que vem botar no caixão. Você já fica na posição, eleva assim, faz a barba, já fica vestido. Aí você vai olhar para você lá, você aqui, está lá o teu braço e tal, tua cabeça, tudo certo, e toca o barco. Agora que está valendo. E aí vamos para a eternidade. Mas é aqui que as coisas vão mudar, aleluia, hein? Então, beleza. Segunda coisa, então, rapidamente aí para você anotar, anote aí no teu caderno, não deixe de trazer anotações, é legal. Que após a morte física, gente, pela passagem que nós lemos, o homem continua sendo consciente, diga consciente, de quem ele é, com todas as suas faculdades de intelecto, sentimento, emoções, sensações. Então a gente não fica do outro lado apagado. Eu não estou dizendo, tirando isso da minha boca, não. Na passagem que nós lemos está tudo isso. Então, pastor, só está querendo me dizer que no momento então que a gente deixa esse corpo físico, eu, um ser espiritual, eu vou com todo o meu pensamento, as minhas emoções, a minha alma, é exatamente isso. Eu disse para você que um ser espiritual é um ser pensante. Ele não larga aqui o ser pensante, consciente de quem é, ele sai do outro lado apagado. E quem você? Não sei, nunca sei que existi, não sei nem que eu sou um ser humano, não sei nome de nada, eu não sei nem porque que eu estou falando. Você não sai daqui, você não é um troço, não é um negócio jogado. Então a morte física é simplesmente o contexto do teu corpo, dessa habitação. Um ser espiritual, um ser pensante continua na sua existência para a eternidade. É o nosso caso. O homem continua sendo consciente de quem é. Ele continua com a sua faculdade do intelecto, dos sentimentos, das emoções, das sensações. Você quer ver uma coisa? Vamos voltar. Verso número 23 e 25 de Lucas 16. Eu termino lendo isso contigo e nós vamos continuar depois. Veja Lucas 16, no verso número 23. Então, o rico no inferno, estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Veja, ele viu quem? Abraão, e ele também viu Lázaro, porque no 24, então clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Por que ele está falando dessa maneira? E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado. Ele estava com todas as suas faculdades de sentimento. Ele estava com a sua faculdade normal de memória, que ele sabia quem era Lázaro. Caramba, esse cara sentava lá na frente da minha casa. Eu sei que é reconhecimento, consciência de quem é. Ele sabia quem ele era. De tudo isso que envolve as emoções, da vontade. Ele estava ali sendo atormentado, ele estava com todas essas coisas em alta dentro dele. Veja o verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, mexeu numa das faculdades da alma do ser humano, da memória. E ele também provavelmente deve ter feito assim, mas eu sou muito burro, agora não dá tempo. Mas Abraão, o negócio é o seguinte, vou conversar contigo, eu tenho que avisar meus irmãos que são burros também, que ainda estão lá, que dá tempo de modificar a situação deles. Veja, queridos, na nossa frente, coisas tão básicas, mas super importantes para definir e mostrar para a gente que tudo isso aí continua em alta. Então eu quero te dizer que uma vez que eu e você, nós deixarmos o nosso corpo físico, nós vamos continuar mantendo a mesma relação da nossa alma, do intelecto, da vontade, da emoção, com o nosso espírito. Eu continuo, se é que eu posso dizer dessa maneira, vendo, ouvindo, sentindo, lembrando e pensando.
E isso é que é terrível no ponto de vista se a pessoa ela não tiver escolhido. Ela teve a oportunidade de receber Jesus. Entende aquele coração que o cara, meu Deus, mas eu sou uma besta. Não, mas já está numa condição que não pode mais mudar. E essa lembrança eterna, e esse sentimento eterno de que poderia ter decidido a sua vida de maneira diferente. A ponto de Abraão dizer, cara, que não dá para passar para lá nem para cá. E olha só, essa separação é eterna. Está aqui, está na própria palavra. Isso é bom nós aprendermos como igreja para ajudarmos as pessoas. Porque se elas crerem na palavra, você mostrará e elas crerão nessa verdade. Para muitas pessoas você vai conversar sobre isso, inferno, diabo, falar, não, que isso é brincadeira, isso é invenção do ser humano. Hollywood inventou. Está a maldade está na cabeça do homem, o homem que inventou a maldade. Olha só, tanta ignorância, né? Não tem como você quebrar essas pessoas, não é verdade? Mas a partir do momento que elas abrem o coração para a verdade, elas começam a ouvir a verdade, que é a palavra, e abrem o coração, elas recebem por fé e creem. Porque é exatamente como a palavra de Deus diz que é. Aqui está. Veja todas as faculdades desse homem, íntegras, funcionando, e o cara no maior desespero, pedindo ajuda e tal. E só para terminar, eu li um livro muito interessante, até um livro secular, eu já comentei sobre isso, chamado Uma Prova do Céu. Você pode anotar para você até ler, de um neurocirurgião. Ele sofre uma enfermidade e ele vem a ter morte física mesmo, né? E ele passa para o outro lado. Só que não é um livro num contexto de Jesus, nem de Deus. Ele fala um pouco sobre isso, mas ele tem a sua experiência pós-morte, né? E ele retorna para o seu corpo. Então, uma das coisas que eu guardei nesse livro, logo nos primeiros capítulos, é que ele disse algo bem interessante. Veja, ele disse que a liberdade e a rapidez de pensamentos, raciocínios e lembrança é infinitamente maior do que nós vivemos aqui. É como se uma capa fosse tirada. É como se uma tampa fosse tirada para que a gente tenha tudo isso aí em alta, no máximo. No máximo. Terrível, hein? Para quem está no lugar errado, hein? Mas não é para lá que você vai, não. Nós vamos para o lugar certo. Por isso nós estamos a caminho de onde? Graças a Deus. E eu achei super interessante também, porque ele dá 3 declarações muito legais. Ele diz uma delas assim, entenda bem como é que ele colocou. Ele disse assim, aqui você é amado e valorizado para sempre. Show de bola, hein? Depois ele disse, não há nada a temer e aqui você não pode fazer nada de errado. Guardei isso. Então, o rico no inferno, terminando, sendo torturado, ele viu, reconheceu Lázaro, pediu ajuda para refrescar a língua dele, o que estava acontecendo, os sentidos dele estavam em alta, com toda a sensação de sentir, e as faculdades de memória e lembrança. Tanto é, vamos terminar lendo o 27 e o 28. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Como é que ele lembrou disso? Porque a sua lembrança continua em alta, ele sabia exatamente. Quer dizer que então eu estou do outro lado, eu sei que o meu cachorro ficou lá, minha calopsita, sei o nome dela, eu sei o nome dos meus vizinhos, eu sei o nome dos meus parentes, sei também daquele que fez maldade contra mim, miserável. Não, aqui não posso falar isso. Mas você lembra de tudo. Provavelmente ainda está no governo fulano de tal. Não, você lembra de tudo. Não tem como, queridos. Você agora não sai para o outro lado e agora é um chip zerado. Do nada. Graças a Deus foi gerado de toda a maldade, natureza da malignidade. E agora nós temos a natureza do nosso Pai, que nos dá acesso à presença dEle. Diga aleluia. Veja então o verso 28. Porque tenho 5 irmãos. Dá testemunho para eles não virem para esse lugar, porque eu estou sentindo tudo isso, está feia a coisa para o meu lado. E a gente lê aqui um relato, queridos, mas nós vemos pessoas que já tiveram a oportunidade de ir ao inferno. A gente vê tantas coisas aí, muitas até são mentiras, mas outras são verdadeiras. Coisas terríveis. Então isso é uma consciência que a igreja precisa ter, porque nós estamos aqui numa missão. Nós somos os representantes de Deus para que a gente possa trazer a verdade e eles fazerem a escolha.
Cada um de nós aqui, eu e você, nós não vamos chegar no céu porque eu estou na academia da fé, igreja jóia, gente boa, ou porque eu tenho carteira de membro, eu sou diácono. Já falei, resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Eu sou supremo apóstolo, eu sou isso. Esquece isso aí, hein? Não dá camisa a ninguém. E Jesus disse para aquele amigo, Nicodemo, todo mundo te conhece, você é um religioso aí, é um cara alto, conhece tudo, faz sacrifício, todo mundo sabe. Então, nessa religião, todo mundo sabe. Você, por quê? Tem que nascer de novo. Então, quando eu e você, nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, pronto. Esse é o selo. É aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, no verso 16. O próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu sou um filho de Deus. Está aqui dentro. Pastor, se eu tenho algum temor de alguma coisa, de morte, qualquer coisa, eu não estou nem aí, meu. Que certeza e tranquilidade é essa? O Espírito Santo está em mim. Eu e você, nós fomos selados pelo sangue do Cordeiro. Somos propriedade exclusiva de Deus. Então, tranquilo. Então, essa é a nossa missão, de ajudar outras pessoas a receberem, por fé, aquilo que nós recebemos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.